Romanos, capítulo 12, o verso é o 9. Vamos entrar um pouco sobre esse assunto. Falei um pouco em Itajaí, mas quero reforçar de novo aqui, para a gente entrar futuramente em outros assuntos em relação à igreja, em relação ao corpo da igreja, às funções da igreja. É bom que nós sabemos o que é isso, principalmente a questão do quíntuplo, né? Temos que saber muito bem sobre o que é isso. Mas vamos aqui. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos honrar uns aos outros. Não sejais vagarosos nos cuidados, mas sede fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Feche seus olhos. Bondoso Deus, Pai Celestial, a tua escritura sempre será perfeita. Ela foi feita por inspiração divina. Ela tem um propósito diante de nossos corações, quando cedemos o nosso direito e recebemos a palavra como ela é. Não precisamos mudar nada. Ela está ali para nos ajudar. Por isso, Pai, peço hoje, Senhor, que o Senhor derrame a bênção da palavra sobre os corações dos teus filhos. Peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Poder sentar, meus irmãos. Quando você olha esse versículo, esse capítulo 12, logo a gente lê o 9, né? Ele fala sobre essa questão do amor, que não seja fingido. Mas logo você vê no verso 12, se você está com a tua Bíblia aberta, você vai logo perceber no começo, no primeiro versículo, ele vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É um culto que você raciocina, que você pensa, que você medita na palavra de Deus. Isso é bom? É excelente. É aquela condição que está lá em Salmos capítulo 1. E isso nos faz o quê? Entrar em lugares celestial. Eu tenho reforçado essa questão de lugares celestial, porque todos nós precisamos um dos outros para entrar nesse local. Não adianta um vir aqui e estar em um lugar celestial e a igreja não alcançar isso. Não. O propósito nosso é colocar todos nós em lugares celestial, que é em Cristo Jesus. E aqui Paulo ele reforça no verso 2 uma coisa importantíssima para nós. Ele diz assim: não se conforme com este mundo. Conformar é uma coisa interessante, né? Hoje você se depara com tantas coisas nesse mundo que você está conformado. Eu não quero que você faça campanha, corre aqui, corre ali. Não é isso que eu quero que você entenda. O conformar com o mundo, tem muitas coisas que esse mundo não é a favor da palavra de Deus. Muitas coisas que esse mundo gera algumas coisas em nós que não é bom para nós. E é aí que quando começamos a crescer na palavra de Deus, logo vamos perceber isso. Por isso que Paulo vai dizer assim, e não ser conformado com este mundo, mas seres transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei. Quando você muda o entendimento para as coisas da palavra, para as coisas de Deus, você vai experimentar qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Hoje, irmãos, se você correr por várias igrejas, correr por vários lugares, e se a gente perguntar qual é a vontade de Deus, eu acho que 90
sem medo de errar, 99% das pessoas não sabem qual é a vontade de Deus. 99% dentro da igreja. E isso leva a uma condição do quê? Antes, o que estávamos lendo, antes, entendimento. Antes, você começa a entender que Deus está falando em algumas coisas. Você tem que meditar, raciocinar, ver a palavra de Deus. Para você começar a ter um entendimento, para poder compreender quão bom e agradável a vontade de Deus. Andamos milhas. E eu estou dizendo isso sem medo de errar, irmão. 2 milhões saem do deserto. Falaram assim, há uma terra prometida que mana leite e mel. E saíram. E as coisas ficaram difíceis. E as provas vieram. Sede, água, comida, calor, frio. Tudo isso veio. E o povo, diz a Escritura, murmurou. Você entendeu? Hoje estamos também em uma prova, uma luta diariamente. E esse é o cuidado de você entender qual é a boa vontade de Deus. Deus dá o Espírito Santo para você. Para quê? Para você vencer o quê? O mundo. Ele tem que dar isso para nós vencer o mundo. Precisamos do Espírito Santo para saber a boa vontade de Deus. Talvez isso nos coloque assim, ignorantes. Eu tenho o Espírito Santo, tenho o Espírito Santo. Você está aplicando? Deus te abençoe, meu irmão. Essa é uma jornada, tem vezes que você está só. Solo. Talvez você pense assim, só. Não, irmão, eu estou aqui da igreja. Não, tem vezes que você está solo nessa jornada. Muitas provas são assim, irmão. Jesus Cristo, ele define essas provas. Ele foi claramente no Getsemane e você percebe umas coisas que ele diz assim, ó, fique aí, eu vou a um tiro de flecha. Fique, ore. E lá ele está passando uma prova a só. E de repente ele volta lá e os 3 estão dormindo. Dormindo, por que estão dormindo? De tristeza, de aflição. Ele acorda de novo. Ore, vou lá. Você já pensou que muitas vezes é só? É só. Elias, é só. Daniel na boca do leão, é só. Mas Sadraque, Mesaque, cada um teve que tomar a sua fé e entrar na fornalha, é só. Então, quando você se depara com isso, irmão, até para nós, interessante, até para nós gentios, a palavra diz que Deus, ele trata por indivíduo, ele não trata como fosse Israel, como um povo, como uma igreja. Ele não trata desse jeito, ele trata individualmente. Interessante isso, né? Isso é importante você saber. E nesses pontos, irmãos, eu quero entrar um pouquinho, tentando inclinar um pouco para uma ideia, para você entender. A palavra é hábito. Todos nós temos hábitos. Indiferente que for, se é bons ou mal, nós temos hábitos. E sabemos que o que nos escraviza é naquilo que nós estamos trancados. Muitas vezes você pensa, não, a escravidão acabou. Não. Naquilo que você faz e age, é ali que você está trancado. Por isso que Jesus fala assim, ó, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Venha. Ele quer dar um jugo e um fardo leve a você. Agora, quando você não está carregando, quando você começa a pesar as coisas,
você deve pensar o que está acontecendo. Alguma coisa está errada, porque a palavra diz que o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Então, temos que crer nas promessas. Isso são promessas, irmãos. A promessa é: pelas suas pisaduras fomos curados, fomos sarados. É uma promessa. Não depende mais de Deus. Deus já falou. Ele só está esperando a atuação de fé sobre isso. Então, o hábito é uma coisa que você faz todos os dias. O hábito, para você entender, é uma rotina que você age. Eu não sei como é que cada um age, mas alguns acordam cedo, 6 horas da manhã, outros acordam às 8 horas, outros acordam às 10 horas, outros acordam meio-dia. Não me importa a hora que você está acordando, mas você criou um hábito sobre aquilo. Agora, existem padrões que são bons, existem padrões que não são bons. Agora, eu não estou falando só, eu estou mostrando a questão natural para a gente entrar na questão espiritual. Existem hábitos cristãos? Amém? Amém? Oh, verdade, amém. Hábitos cristãos, hábitos de filhos de Deus, hábitos que está forjado na vida. Você, mas irmão, eu nunca vi a palavra hábito dentro da Bíblia. Não. Costume, você já viu dentro da Bíblia? Tradição, você já viu dentro da Bíblia? Está ali. Dentro da Bíblia está dizendo costumes, não é hábito. Hábito para nós é porque estamos mais nesse tempo, né? A palavra é mais é costumes, tradições. Mas, irmão Arante, mas não diz Jesus que pelos seus costumes e tradições você nega a palavra de Deus? Opa! Não são bons hábitos daí, e nem bons costumes, nem bons tradições, porque eles estão pegando os costumes e as tradições e negando a palavra. Eu não estou falando isso, eu estou falando bons costumes, que traz a palavra de Deus em ação. Você está vendo? Jesus usou uma expressão, mas ele também tem outra. O irmão Brana fala sobre essas questões. Os bons costumes abençoam a família. Os bons costumes ajuda o teu lar. Os bons costumes, os pais, as mães, o marido, a esposa, estão bem, porque são bons costumes que estão dentro da palavra de Deus. Isso não impede nada. Aí que estou falando para você. Então, irmão Arantes está me falando que existem costumes que estão dentro da Bíblia, que devemos viver e mantê-los, como estamos dizendo aqui, hábitos. Amém. É isso que eu estou dizendo para você. E isso é importante você saber, porque esses hábitos, eles trabalham em você. Você é aquilo que é o seu hábito, o seu costume. Você é aquilo. Vou fazer uma... Não que a palavra seja brincadeira. Eu sou gordinho, porque como? Você entende? Se tem mais um magrinho aí, porque ele cuida mais, ele respeita mais. Claro que existe a genética, mas eu estou explicando para você, só para você começar a subir junto comigo na palavra de Deus, entendeu? Começar a entrar nessa questão. Então, e os hábitos, irmãos? Eles podem ser mudados? O que você acha? Amém. É isso. Os costumes podem ser mudados, os hábitos podem ser mudados para transformar a nossa vida cotidiana, a nossa ação. E Deus quer fazer isso conosco. Um cristão deve orar? É um hábito? Amém? E é isso. Então, isso nos coloca a nos identificar com a palavra de Deus. Daí você diz assim, irmão Arante, eu acho que eu não estou orando o suficiente. Opa, é o momento de começar. Não é assim que começa? Diz assim, não estou fazendo exercício. Então eu vou treinar um pouco na academia, vou lá, começo a treinar. Não é assim que começa? Começa. As coisas têm que ser começadas, trabalhadas no nosso entendimento, para produzir aquele benefício que é dentro da palavra de Deus. Agora a gente está andando em lugares celestiais. Eu só estava colocando as coisas naturais, como Jesus faz, como o irmão Branda sempre usou, coisas naturais para a gente
se alavancar para as coisas espirituais. E eu quero ler algumas coisas para você entender. Você tem aí Tiago? Tiago, vamos achar Tiago aqui. Ele está antes de 1 João. Tiago no capítulo 3, no verso 8. É bom que você acompanhe, porque é uma leitura. E ajuda bastante nós a compreender alguns pontos, irmãos. Paulo aqui está explicando, parece que tem dois homens. Um homem carne e um homem espírito. O irmão Brando explicou isso de uma simplicidade tão grande, irmão, que é difícil a gente explicar assim. Depois que fala, mas parece tranquilo, ele fala assim, ó, não. Ele fala com aquele índio, o índio diz assim, não, dentro de mim existe dois cães, um que está lutando para lá e o outro que está lutando para esse lado. Daí o irmão Brando diz assim, quem é que vai vencer? O próprio índio, ele se expressa e diz assim, aquele que alimentar mais. Que essa noite possamos alimentar a parte mais espiritual do que a parte carnal. Preste bem atenção aqui, ele vai dizer, ó, no verso 8. Tiago, capítulo 3, verso 8. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear e está cheio de peçonhas mortal. O que você acha? Eu li só esse versículo. O que você acha? O homem pode... O que você acha? Eu só li esse versículo. O que você vai me dizer para mim? Então quer dizer que o homem não pode controlar? É isso que está nesse versículo? Tiago está dizendo uma coisa aqui. Sabe por que eu estou perguntando para vocês? Que parece que ele está dizendo que esse homem, nós como homem e mulher, não podemos controlar a nossa língua. É cheia de peçonhas e venenos. Espera aí. Você está lendo só um versículo. Vamos começar a ler o contexto, você vai ver que vai existir uma mudança nesse contexto. Por isso, irmão, tome cuidado quando você for ler a mensagem do irmão Brana. Tem vezes que os pastores aí pegam só um trechinho, puff, e jogam. Mas se você for lendo, você vai entender o que ele está falando. Assim também é a Bíblia, irmão. A gente tem que ter entendimento, porque, a princípio, se eu chegasse aqui, ó, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheio de pessoas e mortal. Pronto, eu disse então, estou tranquilo. Porque, Tiago falou, está na Bíblia. Então estou tranquilo. Se eu xinguei, se eu falei isso, se eu falei aquilo, não importa. Porque ninguém consegue refrear e eu também não consigo. É isso que você entender aqui. Agora vamos acompanhar. Com ela, olha só como é que ele começa, Tiago. Com ela, bendizemos a Deus e Pai. Com ela, amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. Como é que pode eu bendizer a Deus e amaldiçoar a semelhança de Deus? Começa aí, Tiago está dando ênfase à ideia. E ele vai dizer assim depois, no 10. De uma mesma boca pode proceder bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Claro que você, como ser humano, claro que você que está sentado aqui, você já viu alguém falar maldição e você já viu falar bênção. Então você toma isso como, se eu ouvir aquela pessoa falar mal daquela pessoa e de repente depois ele falou bem daquela pessoa, então a Bíblia está certa, você tomou uma ideia. Não tomou? Tomou uma ideia. Tomou uma ideia porque você viu exemplos. Você viu vários exemplos. E aquilo ali firmou em seu coração. Mas esse é o exemplo certo? Daí você tem que fazer uma pergunta para você. Este é o exemplo certo? Vamos lá. Estamos no 12, no 11. Porventura, deita alguma fonte de
de um mesmo manancial, água doce e água amargosa. Você entendeu? O que ele está querendo dizer? Dessa mesma fonte, se tivesse uma fonte de água aqui jorrando, seria água doce e água amargosa. Você já viu isso? Eu nunca vi. De maneira nenhuma. Então agora, Tiago, ele está fazendo a transição. Isso é bom, irmão. Você tem que entender isso. Ele está mostrando uma transição. Ele está pegando o natural para explicar o espiritual. E ele vai levar para outro ponto aqui, ó. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona? Você já viu figueira produzir azeitona? É a azeitona que produz azeitona. Ou a videira, figo? Assim, tampouco pode a fonte de água salgada e doce. Então ele está dizendo, não pode, não existe uma fonte que jorra água salgada e água doce. Isso não existe. Daí ele vai continuar. Quem dentre vós é sábio e entendido? Essa é a pergunta. Amém, igreja? Somos sábios e entendidos porque a palavra está aqui. Você está recebendo a palavra. Somos sábios e entendidos. Mostre pelo seu bom trato e as suas obras em mansidão de sabedoria. Toda obra, por isso que o irmão Brana vai dizer aqui, mas eu vou filmar esse pensamento, aqui, mas aqui só está dizendo obra, irmão. Não, ele vai falar assim, o irmão Brana fala assim, ó, eu não creio em obras, eu creio em amor, obra de amor. Então, mas só para você entender, aqui, mansidão de sabedoria, mas se tendes, agora só que, olha onde que ele entrou, agora ele está separando a questão, mas se tendes amarga inveja, primeiro ponto, sentimento faccioso, segundo ponto, em vosso coração não vos glorieis. Sabia que tem gente que se gloria nisso? Você conhece, né? Você pode entender isso. Você compreende? Muito aí no mundo se gloria nisso. Na igreja acontece isso? Acontece. Mas lá fora você vê muitos se gloriando nisso, né? Não, eu fui lá. Você vê em jogo de futebol, você vê em corridas, você vê em disputa, você vê em tudo isso. Só para você abrir o teu entendimento, ele vai dizer: não vos glorie, nem mintais contra a verdade. Então ele está dizendo assim, ó, não adianta esconder. É melhor você dizer a verdade. É melhor você compreender isso, porque aí há uma solução. Quando eu escondo as coisas, quando eu começo a maquiar as coisas, isso não vai te ajudar. Por isso que irmão Brana fala de questões de caráter. Caráter. Ele vai levar aqui, olha só onde que ele vai entrar agora. Essa não é uma sabedoria. Ele está falando do verso 14. Que vem do alto. Mas ele já vai aplicar onde que é. Terrena, animal, diabólica. Ele está dizendo que é terrena, animal, diabólica. Ele está dizendo que é essa carne aqui, ó. Você entendeu? Essa carne aqui que gruda a gente. Daí você, pô, minha irmã, não foi no jardim de Éden que ela foi amaldiçoada e ela tem que morrer? Então é essa carne que ele está falando. Mas espera aí, vamos à frente. Porque onde há inveja e espírito faccioso, há perturbação. Você conseguiu entender? Perturbação. E toda obra perversa. Você começou a entender aqui o que acontece aqui? Eu vou entrar nesse assunto aqui. Eu não queria entrar hoje, mas vou entrar nesse assunto. Irmão, eu sou um pregador da palavra de Deus. Eu tenho que falar das coisas de Deus, da palavra de Deus, e aplicar a palavra de Deus como ela é perfeita. Mas, quando eu tenho outro pregador aqui na ponta, vamos entender isso, outro pregador aqui na ponta, aqui, ó. Ele está falando da palavra de Deus, está pregando, está pouquinho. Da pouquinho eles têm uma divergência. Divergência doutrinal. Isso é para ensinar a igreja. O que eu quero que você entenda. Divergência
doutrinal. Que é divergência doutrinal? Que está dentro da Bíblia ou está dentro da mensagem. Existem assuntos difíceis. Sabia que existem assuntos difíceis? Agora o que acontece? Eu vou puxar a minha arma, meu 38, e vou apontar para ele. E aquele outro vai puxar a pistola 9mm e vai apontar para ele. É isso que aprendemos? Não sabe a base. Irmãos, é o que mais acontece hoje, discussão dentro da internet. Por que isso? Não são filhos de Deus, não estão pregando a palavra de Deus, esqueceram as bases. As bases são mais importantes que tem. Quando você esquece essa base, ou a base que vai entrar aqui, ó, justificação, santificação e batismo do Espírito Santo, você começa a ver o teu irmão como inimigo. Não é verdade? Não é para ser assim. Se Deus falou assim, ó, se Jesus chegou a falar que deves amar o teu inimigo, agora imagina um irmão da mensagem pregando a palavra, falando a palavra, que também o outro está... Não pode. A base está errada, irmão. E quando a base está errada, o que acontece, você sabe? Numa casa onde o alicerce não é bom, vai cair, vai romper. Vai romper por quê, irmão? Pelas ações. Porque não é só uma rachadura aqui. Começou a base errada, vai rachar aqui, vai rachar a parede, vai rachar isso, vai chegar no telhado, vai cair a casa. Porque começou na base. Por isso que Paulo fala, eu coloquei a base. Construa sobre essa base que é Cristo Jesus. Amém? Eu estou mostrando isso para a igreja porque é para você ter discernimento. O que o irmão Bruno falou? Discirna o Espírito. Não é a capacidade de pregar, não é a habilidade de falar, não é o conhecimento que faz a pessoa, é o Espírito que está ali que faz a pessoa. É o Espírito Santo quando está dentro de você, é o que faz você. E eu tenho certeza que o Espírito Santo em você vai amar um ao outro. O que acontece? Vamos aprender agora aqui. Divergência. Eu posso ter divergência com o irmão, mas eu amo ele. Entendeu? Isso não muda nada. Para mim, nós temos divergência de um assunto para lá, de um assunto para cá. Não tenho dificuldade com isso. O problema é quando você faz coisas que não é do cristianismo. É defamar a pessoa, não é do cristianismo. Você acha que é? Não, né? Quando você começa a defamar um ministério, você já viu o irmão Brando fazer isso? Seja sincero comigo. O irmão Brando é a pessoa que tem mais cavaleiro que eu já vi na vida. Se você entender, ele chama... Quem é o... Quero lembrar aqui o... A igreja adventista, o seu... Como? Ele falou do Billy Graham, né? Ele disse que era um tremendo homem, um homem abençoado, ele falou, mas também falou do presidente, o criador da igreja adventista, ele falou, é um tremendo homem, Deus assim, mas ele está errado nisso. É importante eu dizer, ele está errado nisso. Ele já falou também de uns dos que começaram a Assembleia de Deus, o filho desse homem que criou a Assembleia de Deus, ele fala assim, você está subindo por um caminho que você não vai descer dessa água. Tudo que estou falando aqui está na mensagem, tá? Se você quiser, eu posso procurar e trazer para você. Só que o irmão Brana, ele chega a dizer assim, ó, esse jovem, ele não precisa disso, porque o que ele estava fazendo? Ele estava criando uma ideia que tinha que sair sangue, e corria sangue aqui. Isso não existe no Evangelho. Daí o que acontece? Ele falou assim, ele é um tremendo pregador, ele não precisa disso. Está vendo a educação dele? Você entende o que ele está fazendo? Cuide com isso, irmão. Isso acontece porque isso influi alguns interesses próprios. Toma cuidado com os interesses próprios. É amadurecimento da palavra, nos coloca a conhecer os espíritos que estão rodando. Isso
você deve fazer. Da mesma forma que você, toda igreja, irmão, toda igreja tem um espírito. É isso que eu quero que você entenda. Agora a gente tem que estar lutado aqui para fazer o quê? Esse espírito, seu Espírito Santo, para transformar as nossas vidas. Nesse ponto. Tá. Deixa eu pegar aqui, Tiago. Então ele vai finalizar aqui um ponto aqui, ó. Onde está? 17. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiro. O que ela é primeiro? Pura. Depois, pacífica. Depois, moderada. Depois, tratável. Depois, cheia de misericórdia, irmão. Se o meu irmão errou, tu não vai ter misericórdia com o teu irmão? Poxa. Se Deus deu misericórdia para você, existe uma parábola da de Jesus dizendo assim, daquele que não podia pagar, que era não sei quantos caminhões de ouro, ele pediu para Senhor, o rei, me perdoa, me ajuda, e o rei perdoa, ele sai dali, já pula no pescoço do outro, que só tinha 60 dias. Você entendeu? Misericórdia é uma coisa assim, ó. Se você recebe misericórdia, você tem que derramar misericórdia. Se você recebe graça, você tem que derramar graça. Você não pode guardar isso, você tem que estar derramando. E ele vai dizer aqui, ó, misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, escute bem no verso 18, ora, o fruto da justiça semeia-se aonde? Na paz. Poxa, irmão, você percebeu uma coisa aqui? Sabia que o evangelho é o evangelho da paz? Não é um evangelho de intriga, é o evangelho da paz. Sabe por que conversando com alguns irmãos, quando você aplica a palavra, preste bem atenção, esse é o problema hoje, para você entender por que as pessoas vêm contra ti. Não é que elas vêm contra você, não. Não é isso. É quando você aplica a palavra como ela é, elas estão contra a palavra, elas estão contra Deus. E elas atacam o quê? A pessoa, a tua pessoa, mas não é porque é a tua pessoa, é porque você aplicou a palavra. Daí no fim da história você vai descobrir que elas estão atacando a Deus. E isso tem escritura. Então você começa a entender que, quer ver você ter batalha? Comece a aplicar a palavra. Você vai dizer, meu Deus, irmão Arantes, comecei a aplicar a palavra, começou as batalhas. Por quê? Esse espírito que está aqui nessa era não quer que você aplique a palavra, de maneira nenhuma. É esse um dos pontos porque existe essas grandes batalhas, né? Essas grandes lutas. E claro que Paulo ele começa a definir isso, e Tiago mostra isso muito claro, para mostrar uma coisa que eu quero que você entenda. Eu estou trazendo agora algumas coisas da mensagem que o Mobrana fala, ele fala assim, ó, sobre essas questões, né? Ele diz assim, ó, 1 Coríntios capítulo 13, 8, que é Paulo está falando, ele fala assim, que o amor nunca falha. Por que o amor nunca falha? Você pode entender? Como? Amém! É isso aí, é isso aí. É isso porque, como é que Deus vai falhar? Não existe isso. Paulo, ele entende o assunto, ele está dizendo assim, ó, o amor não falha, porque ele é Deus. Aqui está. Você acredita que o teu Deus vai falhar? Não, mas ele é o amor, é o teu amor. Você deve entender, é o teu amor. Então, o que está acontecendo aqui? Paulo está mostrando em 1 Coríntios, verso 13 e 8, o amor nunca falha, mas tendo profecia, olha só, profecia, elas falharão. Olha só como isso é fino. Havendo línguas, cessarão. Por que tem que cessar a língua? Você vai entender depois. Se houver conhecimento, olha só, conhecimento, ele desaparecerá. Por quê?
nós conhecemos em parte, e em parte nós profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que estiver em parte será aniquilado. Não é isso? Não é aniquilado? Então, tem outra coisa que Deus é. Perfeito. Deus é perfeito. Agora, o que é aniquilado? Falo língua, falo isso, falo aquilo, vai ser aniquilado. Profecia vai ser aniquilado. Porque chegou o que é perfeito. E o perfeito, sabe quem é? Só vou falar para vocês, hein? Vocês não falam mais para ninguém. Ó. Não é isso, Pedro? É, Pedro, né? Não é isso, irmão? Não é? É. Por quê? Deus é amor, Deus é perfeito e Ele é a palavra. Até hoje estamos lutando para que essa palavra entrar em nossos corações. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Para essas palavras tomar a nossa vida. É isso que estamos querendo. Para se tornarmos o quê? Perfeitos. Agora, para ser perfeito, claro que existe, você sabe, né? Existe o que o irmão Brana trouxe através da inspiração divina, a estatura do varão perfeito. Mas esse não é nosso assunto, vamos embora. E ele vai dizer assim, ó, em Hebreus, olha só, Hebreus capítulo 5, ele está falando da mensagem. Ele vai dizer assim, ó, mas quando vier o que é perfeito, o que for em parte será aniquilado. Então, quando vier o que é perfeito, Deus será aniquilado. E o que for em parte será aniquilado. Veja, isso é perfeito. Deus, irmão Branda diz, e isso é perfeito. O que é perfeito? O amor. O que é o amor? É Deus. Ele mesmo disse isso, claramente. Então, irmãos, o que precisamos é de Deus. Toda uma estrutura para mostrar isso muito claro para nós. Agora escute aqui, ó. Ele vai dizer assim, ó. Ele usa uma expressão para dizer o porquê que você... Vamos aqui, vamos passar aqui, ó. Só um minutinho, vou ver se tem alguma coisa aqui. Aqui, ó. A mensagem é a adoção. O ano é 1960, dia 22/5. Ele fala assim, ó. Assim diz o Senhor. Sabe, quando um profeta fala, ele imprime isso, né? Assim diz o Senhor. O único que não fez isso foi Jesus Cristo, né? Mas você sabe o que eu estou falando. Assim diz o Senhor, será necessário um amor perfeito, ele começa a dizer, para colocar naquele lugar, pois isso é tudo que há lá. Ele está dizendo que tudo que há lá, naquele lugar, naquela sexta dimensão, é um amor perfeito. Não importa quantas manifestações religiosas. Preste bem atenção, irmão, isso. Isso aqui é uma coisa que tem vezes que a gente se engana com isso. Não é a tua religiosidade, tu vem para a igreja, senta nos bancos, faz a tua parte, faz tudo isso. É uma coisa que tem aqui dentro de ti. É uma coisa que ferve em ti, dentro do teu coração. Não é isso. Por isso que o irmão Bruno vai dizer assim, ó. Não importa quantas manifestações religiosas, quantas boas ações você fez, ou o que quer que seja que você fez, isso não contará nada naquele dia lá. Será necessário o amor perfeito. Então, faça o que fazer, agora ele vai explicar, ó. Faça o que fazer, deixe de lado todo o resto, até que você esteja tão cheio do amor de Deus, até que você possa amar aqueles que odeiam você. Ele está dando uma referência e uma informação para nós. Ele fala assim, ó, irmão, deixe tudo, até você se encher do amor perfeito. Daí, você vai falar para mim assim, muitas vezes você vai dizer assim, irmão Arantes,
Como é que eu encho do amor perfeito? Você sabe que isso é de dentro para fora, né? Os amores, a esposa, o esposo, você precisa de um contrato lá no cartório para dizer que eu amo a minha esposa ou eu amo o meu esposo? Você não precisa disso. É uma coisa que está aqui dentro. Você só está cumprindo leis dos homens, né? Por isso que o irmão Branda diz que a maior lei que tem, que vai abençoar um casal, é o casal casar na igreja. O quê? O sacerdote colocar a mão sobre eles. Sabia disso? Essa é a questão do sacerdote. Claro que você vai fazer, vai dar o que é de César, o que é de César. Você vai fazer isso. Porque você honra as leis também. Por isso que Jesus falou. Irmãos, tem um ponto aqui que eu quero mostrar para vocês que Jesus fala, para você entender. Quando acontece dele querer entrar na cidade, ele pede um imposto, não pede ali um imposto? Daí Jesus fala assim, joga a linha lá e pega uma moeda e pague para mim e para ti. Para ele e para o Pedro, para a gente pagar. Para não ficar isso aqui, depois você chega em casa e lê, se não é isso. Eu vou usar uma expressão aqui para melhorar esse assunto. Para não ficar escândalo. Não é isso? Quando você lê isso, não é isso? Para não ter escândalo. Então, Pedro, joga a linha. Pega a moeda da boca do peixe. Paga por mim e por ti, para não ter escândalo. Daí ele faz uma pergunta para Pedro. Pedro, os filhos pagam? Pedro diz assim, não, os filhos não pagam. Quem paga é aqueles que vêm de fora. Preste atenção. Sabedoria, né? Você entende? Mas para não ter escândalo, faça. Você entendeu o que Jesus está dizendo? Isso é fino. Isso aqui, irmão, é uma linha tão tenra e muito fina, que ele diz assim, você é filho, é o dono dessa terra, tudo é teu. Como é que você vai pagar? Mas para não haver escândalo, faça. Porque como é que o filho que vai herdar toda essa terra, tudo isso tem que estar pagando? Jesus só está explicando, mas ele diz para Pedro, para não ter escândalo, Pedro, faça. Só para... Isso. Não, ali, como é a rainha lá, como é que é? E a rainha Elizabeth, eles são, não tem nada, eles não pagam nenhum imposto, eles estão livres de qualquer imposto lá. É a Inglaterra, né? Livre de qualquer imposto, pode ver. Porque eles são os filhos, né? Considerados os filhos dos reis, né? E nós também somos isso. Mas porque, para não ver escândalo, Jesus imprime e mostrar, dizer para você, ó, faça, só para não ter escândalo, só para não ter escândalo. Mas que vocês são o dono. Como é que eu vou ser o dono e ficar pagando? Só, não quero falar essa palavra, não vou, senão a gente entra em política. Você entende, né? Então ele vai dizer aqui em 1 João, capítulo 4, 17, ele vai dizer assim, ó. Deixa eu ver se é isso. Tá, vamos passar aqui para a mensagem do irmão Brando. Experimentei a experiência pessoal com Deus. Ele vai dizer assim, ó, dizemos, temos fé e temos amor. Mas se tivermos amor, teríamos fé. Ele está dando a condição como é que é. Irmão, a fé é passiva. A fé é assim, ó, passiva. O que é passivo? A fé é como se fosse assim, ó. Ela está aqui paradinha assim, ó. Passiva, paradinha, paradinha, paradinha. Ela precisa ser ativada. E a única maneira de ativar a fé é pelo amor. Então, tem vezes que a fé está aqui, está paradinha aqui, ó. Daí surge um problema com o irmão, surge uma ação, ele sente no coração, ele começa a orar, ele vai lá ver o que está acontecendo, e isso é ativo. E isso é o que acontece, ser ativo.
Então, ela precisa do amor para ativar, não o amor filial, é o amor de Deus. São duas coisas bem diferentes. Falamos muito sobre isso, até chegamos a uma posição de tomar a decisão em relação a esse assunto, que o amor é uma decisão. Eu decido amar. Amém? Então ele está colocando essa questão, ele está dizendo assim, olha o que o irmão Brando vai dizer, dizemos, temos fé, temos amor, mas se tivermos amor, teríamos fé. Por isso o amor perfeito expulsa todo medo, e quando o medo desaparece, a fé é perfeita. Você entendeu? Porque o amor tem que ir lá naquele local para expulsar o medo. O irmão Branda diz que no nosso coração ou vai ter fé ou vai ter medo. Só que o amor é aquilo que é Deus. O amor é Deus. O amor é perfeito. O amor é a palavra. A palavra desce aqui através de uma fé. E sai o quê? O medo. Tem vezes que temos medo de orar. Estamos enfermos, estamos com medo de orar. Não pode. A palavra diz que pelas suas pisaduras já fomos sarados. Então, tomamos a palavra como ela é. Eu não estou dizendo que você não tem que ir no médico não, tá? Não faça confusão com isso. Eu estou dizendo que você deve primeiro orar. Você entendeu? Os médicos estão aqui, os enfermeiros estão aqui, os hospitais estão aqui, mas o que você deve fazer primeiro? Ore, tome a posição. Depois, conduza, se for necessário. Ninguém está contra. Como o irmão Branda disse, é uma condição. O irmão Branda orou e foi levar a sua esposa ao médico. Você está entendendo? Tem vezes que as pessoas pegam umas coisas meio, né? Claro que eu vou entender, irmão. Vou entender você de todo o meu coração. Vou entender todo o meu... Quando você recebe uma inspiração divina. Você entendeu? Quando você recebe uma unção que você assim, vai ser curado agora. Existe uma cura. Então, tudo isso você deve entender, porque você não pode estar enganado, flutuando. Por que não aconteceu isso? Por que não deu certo? Eu falei para Deus, eu orei para Deus e não deu certo isso e não sei o quê. Não faça isso, irmão. Você está discutindo com coisas que... Agora, quando desce lá de Deus, que entra aqui, não existe mais medo, não existe mais nada. Ali a palavra se manifesta. Vou explicar isso mais certo para você entender. Olha aqui. Aqui tem um morro e aqui está cheio de água. Só que eu tenho um morro aqui, mais alto aqui, aonde que tem um morro aqui, aonde que eu tenho plantação aqui nesse morro, muito mais alto. Qual é a lei que eu vou usar? Vou orar a Deus? Eu vou usar a lei da gravidade. Eu vou botar uma bomba aqui, um motor aqui e vou jogar a água aqui. Existe uma lei para isso. Está aqui essa lei. Não, você vai ficar 10 anos aqui e não vai acontecer nada. Você precisa de uma lei. Você viu alguma árvore de cabeça para baixo? Não existe. Então, existe lei da gravidade, existem várias leis que Deus deixou aqui, e Ele não vai mudar essas leis por você. Por isso que você diz assim, não, claro, você vai tomar a fé. Pedro, lá por fé, ele andou por cima das águas, não tem como andar, existe uma gravidade ali, pela fé. Mas, você está entendendo o que eu estou dizendo? Para você ser beneficiado lá na sua lavoura, você vai usar uma lei chamada gravidade. Vamos. Será que eu estou dando dúvida para você, o seu coração? Ou está meio. Não está muito duvidoso, não, né? Porque assim, irmão, eu estou tentando mostrar umas coisas que existem algumas leis, daí você vai chegar assim para mim e dizer assim, mas se lembra Jesus lá no barco?
Ele estava lá no barco, daí veio um vento forte, começou a mexer o barco e queria afundar. Daí os discípulos disseram assim: "Ô Senhor". Ele se levanta e repreende o mar, né? E as ondas, né? E fala assim: "O que está acontecendo com vocês?" Você já entendeu como acontecem os níveis da fé? Você começa a entender que existem níveis de fé? Você passa por uma situação para crescer a sua fé. Você passa outras vezes por tal outra coisa para crescer a tua fé. Não é assim. Dá para ele, dá para ele, dá para ele, dá para ele. Não é assim, irmão. Deus não faz desse jeito. Já vou dizer para você. Se Deus te imprimir uma prova, é para Ele estar te aperfeiçoando a tua fé, para chegar um momento você imprimir aquela fé, você entende? Mas enquanto você tem as leis aqui que regem esse mundo, você use as leis que regem esse mundo. Você vai ser beneficiado. Você entendeu, né? Isso é sabedoria. Estamos quase terminando. A mensagem é companheirismo. Agora temos grandes coisas que podemos fazer na esfera da fé. A fé opera grandes coisas para nós. Se você, irmão, aqui, obtivesse... E você não pode ter fé até que tenha... o irmão Bruno já vai dizer assim, você não pode ter fé até que tenha amor. Isso é tudo que existe para fazer. Você simplesmente... O amor perfeito expulsa todo medo. E enquanto você tiver medo, não pode ter fé. Então você tem que ter amor primeiro, isto expulsa o medo. E então a fé entra e toma o lugar do medo. Então quando você tem isto, você está indo bem. Agora vai ficar um pouquinho apertado aqui. Esposa, você confia na palavra do seu esposo? Porque é isso que acontece com Jesus Cristo. A noiva de Cristo confia com os olhos fechados, com toda a sua ação em Cristo Jesus. Deve ser assim, mas por quê? É assim que eu vou ter que fazer com meu marido, fechar os olhos? Não é isso que eu estou falando. Porque ele mostrou isso através de uma ação. Sabia? Você se lembra da ação que ele mostrou? Ele morreu no Calvário por ti. Então, o que eu quero dizer para você, o esposo, ele está ali para ser uma referência como fosse Cristo também. Então a sua palavra, ela também, irmãos, preste atenção que eu vou falar. A sua palavra também tem que ter peso. Não é peso para brigar, não, é peso. A tua vida mostra que você é um reflexo de Cristo. E daí quando você fala, se tu vai falar assim, eu falo assim, vou fazer isso. A tua esposa, a minha esposa, tem a certeza que vou fazer isso. Mas, daí, irmão, pode acontecer algum... Pode, mas eu estou falando, a convicção está ali. Irmão, a fé é uma coisa tão simples, tão simples, tão simples, tão simples, que hoje você vai sair daqui e você vai para a tua casa. Vocês vão para a casa, vocês estão tranquilos. Por que vocês estão tão tranquilos? Você podia morrer agora aqui mesmo. Mas a fé é uma coisa tão simples que você nem tem dúvida. Você tem alguma coisa, uma dúvida que você vai depois ir embora para casa? Você não tem dúvida nenhuma. É perfeito, ela está ali firmada. Sabia, se você tivesse dúvida que você não conseguisse levantar desse banco, você nunca mais levantaria desse banco? A fé, você sabe que você vai levantar desse banco, vai pegar o seu carro, vai pegar a carona, vai pegar e vai para casa. E tem algum medo aí? Não tem medo nenhum, não tem nada, você está tranquilo. Estou mandando uma simplicidade para você entender aonde que você deve segurar. A palavra é perfeita. Porque a palavra é perfeita, irmão Arante, porque é Deus, e Deus é amor, e aqui está Ele quer dar isso a você. Por que as coisas não estão acontecendo ainda? Você sabe?
por causa disso aqui, irmão. Disso aqui, ó. Ainda, qual é a nossa? Vamos ver, qual é a nossa confiança nisso, irmão? Não é a confiança no irmão Arantes, não. Qual é a confiança nisso? Irmão, se você confiar em mim, vai ser a maior vergonha para você, porque Deus pode fazer assim, ó, puf, me derrubar. Meu Deus, irmão Arantes. Não por isso você ora por mim, para Deus manter-me, né? É isso que eu quero que você... Quando você olha para o homem, o que aconteceu? Se lembra o que aconteceu no reinado? Isaías olhou para o rei. Deus teve que ir lá e... para ele aprender a tirar os olhos do rei e colocar em quem? Em Cristo. Estamos assim? Estamos, né? Amém? Confie em Deus, confie em Cristo. Tira os olhos dos homens. Porque esse sistema, irmão, quando você coloca... Esse é um assunto que eu quero entrar com a igreja. Sistemas, denominações, igrejas da mensagem, tudo isso. Quando o homem está aqui, preste bem atenção. Aprenda a escutar o que ele está querendo falar. Não é o que ele está falando. É o que ele está querendo dizer. Tem uma coisa interessante, irmão. Que as pessoas se entregam pelo que se fala. Se você é um bom observador, você conseguiu entender. Por isso que o irmão Branda diz assim, ó. Se você receber um profeta com um galardão de profeta, você vai ter o quê? O mesmo galardão. E um galardão de um profeta, sabe o que é? É ter a unção do Espírito Santo em poder perceber os espíritos que estão girando. O que adianta ter um galardão? Por isso que ele fala assim, ó, deixa eu ir na casa daquele irmão, deixa eu ir na casa daquela pessoa, deixa eu ir na casa daquela ali, eu já vou dizer o que ela gosta, eu vou dizer o que ele gosta, o que ele quer, como ele age, como ele pensa. Por quê? Não tem a ver com o profeta, tem a ver com a ação da sua vida que você está colocando em redor de você. Não é que ele está sendo mágico, não. Não é que ele está lendo a tua mente, não. Ele está vendo. Ele está analisando as coisas que você está fazendo. E assim é um filho de Deus. Ele tem que perceber o que esses homens estão falando, irmão. Vou ver se consigo colocar isso para a gente finalizar. Tem muitas coisas aí rodando no Brasil, dentro que dizem que é, vamos colocar assim, a mensagem, dizem que é a mensagem. Nós somos da mensagem. Nós temos a verdade. Nós somos os melhores. Nós entendemos melhor. Nós compreendemos a mensagem. Nós somos o grupo efesianos. Estamos viajando. Estamos lá na eternidade, voando. Que tipo de homem é esse? Que tipo de homem é esse? Você captou? Mas ele está fazendo cócega na barriga do povo. O povo se enche. Pô, nós somos efesianos. Ó, tá vendo? Tá falando lá, o pastor tá falando lá, nós somos isso. Ó, nós somos tremendos da mensagem. Estão tudo enfeitiçado. O caminho para cima é para baixo. O homem é tão grande, é aquele que se baixa. Jesus ensinou isso. A primeira coisa que está em Filipenses é isso. Em forma de Deus assim, mas ele, ó. Você não consegue enganar a todos. Por isso que irmão Branco chega na mensagem e diz, será que os fariseus enganaram João Batista? Será que os fariseus enganaram a Jesus Cristo? Esse é o tempo de a gente abrir os nossos olhos para ter essa condição. Vocês estão sendo treinados, amadurecidos na palavra de Deus. Talvez é meio
Talvez assim, mas por que o irmão está fazendo isso? Por que estou colocando vida em você para você não ser enganado? E hoje o engano é muito forte, irmão. O único lugar que você não vai estar enganado é dentro da palavra e da mensagem do irmão Brando. É como ele diz assim: assim está escrito. Amém. Vamos ouvir o nosso irmão?